O que é um termostato? Mesmo sendo um termo bastante conhecido de maneira geral, o senso comum é associar termostatos geralmente a aquecedores e geladeiras. Porém, os termostatos são utilizados no mercado industrial, tanto para controle de temperatura de ambientes quanto de equipamento. Então, afinal, o que é um termostato? O termostato é um equipamento instalado na automação de processos e equipamentos, com a função de ler de maneira precisa e corrigir variações de temperatura fora do ajuste, na prática, de acordo com a variação de temperatura para mais ou para menos do que o ponto setado escolhido. O termostato enviará um sinal elétrico para ligar ou desligar os equipamentos, tanto em refrigeração quanto em aquecimento industrial. Sendo assim, a instalação dos termostatos é feita em diversos equipamentos, sistemas e processos que precisam ter essa leitura, detecção e correção constante de temperatura, sobretudo os formados por dois elementos principais, que são os sensores e os reguladores. Os sensores indicam a variação de temperatura do sistema e os reguladores controlam esta variação, corrigindo e mantendo o ambiente ou equipamento em questão dentro da faixa de temperatura que foi ajustada, escolhida. Como funcionam os termostatos? Como falamos anteriormente, o funcionamento dos termostatos é bastante simples. O seu princípio básico de funcionamento é decorrente da leitura constante de temperatura, através de um bulbo ou sensor. Através dessa leitura, ele irá mandar um sinal elétrico para ligar ou desligar um outro equipamento que, por sua vez, controlará a vazão de calor ou mesmo de resfriamento. As características dos termostatos variam de acordo com o tipo que está sendo usado. Existem termostatos mecânicos, digitais, bimetálicos e outros. Com o avanço das tecnologias, novas funções e malhas de controle são inseridas nos termostatos e podem ser utilizadas para um controle mais preciso e com maior eficiência. Determinados termostatos são fabricados com diferentes metais ou funcionam decorrente da pressão de gases internos. Cada tipo de material dilata de uma maneira distinta, controlando a temperatura determinada no termostato. Já os termostatos com maior tecnologia possuem softwares próprios, que fazem todo o controle do sistema, desde a leitura até a comunicação com as válvulas e equipamentos. Agora vamos entender quais são os tipos de termostatos e suas principais diferenças. Termostato mecânico. O termostato mecânico opera com sensores não eletrônicos, operando, por exemplo, através do princípio da pressão dos gases e dilatação. Termostato bimetálico. O termostato bimetálico utiliza duas chapas fundidas, compostas por diferentes metais. Ambas possuem diferentes coeficientes de dilatação. Dessa forma, a capacidade de expansão diferenciada de acordo com o calor a que se submetem. Os metais normalmente utilizados nesses equipamentos são metais como o cobre, o ferro, o aço ou o latão. Como tem dilatações diferentes, o termostato tem diferentes curvas para um funcionamento controlado para ambos os lados. Assim, a temperatura é setada. O contato elétrico abre e fecha de acordo com esse deslocamento do metal, acionando ou desligando o equipamento gerador de calor ou de frio. Termostato com sensor a gás. O termostato com sensor a gás faz o controle através da dilatação dos gases. Um gás sofre expansão quando é aquecido. Através da medição da pressão interna, o termostato consegue ter a leitura da temperatura do meio e atuar de forma precisa. Termostato digital. Os termostatos digitais têm diversas variações de acordo com cada necessidade, utilizando sensores para o seu funcionamento, como sensores PT100, PT1000 e outros. Dentro desse contexto, podem ser utilizados ainda os CLPs, programados de acordo com a real necessidade do processo, de maneira personalizada e única.
Agora vamos dar algumas dicas na instalação e utilização de termostatos, independente do seu tipo de construção e aplicação. Ter domínio sobre as características do termostato é essencial para utilizar o equipamento de maneira adequada. A leitura do manual e entendimento da aplicação é a melhor maneira de prevenir problemas antes de utilizar o equipamento de forma prática. Ter a noção clara de como instalar e operar o equipamento evitará possíveis problemas na hora do serviço propriamente dito. O posicionamento do sensor deve ser feito sempre de forma adequada, pois o sensor é a parte do termostato que de fato vai fazer a leitura da temperatura do fluido, ambiente ou do equipamento. Dependendo do local de instalação, pode haver divergências quanto à leitura, afetando assim o controle do processo. Sendo assim, o posicionamento dos sensores próximos aos ventiladores ou a resistências, por exemplo, certamente acabará interferindo diretamente na leitura e afetará assim o controle da temperatura. O ideal é contar com um técnico ou engenheiro especializado para avaliar os melhores locais para a instalação do equipamento, de acordo com a necessidade e personalizados para o caso específico em questão. Independente do fabricante, seguir as recomendações de uso é fundamental para o correto funcionamento do equipamento, uma vez que antes de ser aprovado, o mesmo foi submetido pelas empresas a testes em laboratórios e também em plantas para verificar as melhores práticas de instalação e utilização. Escolher o termostato mais adequado para sua aplicação também é um ponto importante. Além de saber instalar o equipamento, é primordial especificar de maneira certa, considerando a faixa de temperatura e a maneira como deve ocorrer a leitura dessa temperatura. A sensibilidade do processo ou equipamento define o nível de tecnologia e de precisão que você precisa. Processos de controle, por exemplo, de produtos alimentícios, remédios, medicamentos, produtos químicos e outros que não aceitam uma grande variação de temperatura devem ser feitos considerando termostatos mais sensíveis e sistemas de preferência proporcionais, ou seja, que funcionam de acordo com a real demanda de energia do processo, sem sofrer grandes oscilações de temperatura, como no caso dos sistemas on-off. Além desses cuidados e boas práticas mencionados, um cuidado óbvio é com o sensor de temperatura. Qualquer pancada, choque, atrito ou mesmo uma queda podem danificar o elemento do sensor. Dessa forma, pode ser que seja impossibilitado o seu funcionamento. Por isso, todo cuidado é válido nesse sentido.